gente tem toda essa ideologia de Paulo Freire nas escolas. O que você acha de Paulo Freire nas escolas? O Brasil não tem toda a ideologia de Paulo Freire na escola, né? Muito pelo contrário, a gente sabe disso, né? Cara, o Paulo Freire, ele tem um currículo bem renomado, inclusive... Isso eu já quero morrer. Mas é o factual. E o Estado finlandês utiliza muito das práticas de educação dele. É mais aqui no Brasil que o pessoal tem muita birra com ele, mas no fim das contas vários países utilizam algumas metodologias dele. Me fala uma metodologia dele de ensino que é boa. É a abordagem do contexto social, de você entender de onde que veio aquela pessoa, para você traçar um plano de ensino direcionado para essa pessoa especificamente. É o que a Finlândia costuma fazer no currículo deles, né? É muito mais maleável, né? Então você entender de onde a pessoa vem. É foda, né? Porque, tipo assim, falar isso aqui pra uma pessoa que não tá disposta é mesmo que nada, né? Pra onde ela vai ir, né? Tá, é que isso não tá bem no trabalho de Paulo Freire. E outra coisa, Tá sim. se eu fizer um currículo direcionado pra cada pessoa aqui no Brasil, não dá. Aliás, Não, você não vai fazer um currículo direcionado, mas você vai implementar uma metodologia específica. Mas para isso você necessitaria considerar que haveriam salas com menor quantidade de alunos. E não é o que acontece no Brasil. Logo, para o Paulo Freire é impossibilidade de ser implementado. Então, no Brasil, não se segue o modelo freiriano. Então, você mesmo está dizendo que o Brasil não segue o modelo freiriano. Tá no Brasil, eu preciso o contrário. O que tá no currículo do Paulo Freire? Na verdade, primeiro é o seguinte, o currículo do Paulo Freire já é uma fraude, é igual o Lula que tem doutorado. Né? O Lula tem doutorado por quê? O Lula tem doutorado? O Lula tem doutorado. Ele Quem? foi, se não me engano, acho que Portugal, a Universidade de Portugal concedeu o doutorado pra ele. Ele tem doutorado. Simbólico. Mais honoris causa, não é simbólico. Honoris causa, não é? Mas aí, cara, é assim. Tem que ver se o honoris causa ele habilita você a dar aula e a ser um professor titular, tá? Por quê? Porque você tem, dentro das universidades públicas, você tem vários níveis de docência. Você vai ser, você passou no concurso da universidade pública, né? Para dar aula na universidade pública. Você mesmo tendo passado nesse concurso, não quer dizer que você vai ser um professor titular. Já começa daí. E a depender da quantidade de tempo, a depender das experiências, a depender das experiências e cargos acumulados dentro da instituição. Então você vai ser um professor efetivo, que vai ser do projeto de extensão tal, que vai ser disso aqui. Aí você vai ganhando honores, né? Aí você vai ganhando toda uma coisa para possivelmente chegar a pleitear esse lugar de professor titular, de fato, né? Então assim, tem que ver se esse que eu não tenho certeza se você pode dar aula ou lecionar. Vamos ver para que serve um doutorado honoris causa. Vamos descobrir agora. Não, o título de doutor honoris causa é a máxima distinção concedida por uma universidade. O nome tem origem do latim, é dado em reconhecimento a quem faz importante trabalho, mesmo que a pessoa não tenha graduação e especialização. Pode dar aula? Vamos descobrir. Olha aí. Vamos ver. O doutor honoris causa é um título de reconhecimento dado para a universidade a personalidades que se destacam em suas áreas de atuação, independente da formação acadêmica. O título é concedido em sessão do Conselho Universitário e a máxima distinção que a universidade pode conceder. A pessoa que recebe o título de doutor tem os mesmos direitos e privilégios de quem obtém doutorado acadêmico, a menos que seja especificado o contrário. A abreviação para o título é DRHC. O prêmio é regulamentado internamente por causa da instituição. Olha aí. Quem pode fazer um doutorado recebe o mesmo tratamento de privilégio que aqueles que obtiveram um doutoramento acadêmico de forma convencional, a menos que se especifique o contrário. A pessoa que recebe o título de doutor honoris causa, vamos ver agora
Então, ó, então, se você é doutor honoris causa, você pode dar aula, você pode lecionar, a menos que se especifique o contrário. Mas é um título que é antropólogo pesquisando no Google para que serve antropologia. É assim que você descobre que a matéria é difícil. Não, filho. Pelo amor de Deus. Ó. Para que serve antropologia? É uma... Oh, meu Deus. Para que serve antropologia, querida? É uma obra do Tiny Gold. Ai. A antropologia, olha só, tem um livro do Tiny Gold que chama Para que serve a antropologia? Que não é bem um livro, é um capítulo da obra, né? Não, é um livro mesmo, né? E aí, nessa obra do Tiny Gold, ele questiona os antropólogos o para que serve a antropologia. Porque a ciência antropológica passou por um período de descrença. Por quê? Era uma disciplina do curso de História e que se distanciou do curso de História porque encontrou um método de pesquisa, que a gente estava falando sobre o método, né? De como as ciências sociais se referenciam no método bem mais do que no resultado. Encontrou um método de pesquisa autônomo, produzido pela ciência. Então esse mesmo método de pesquisa fez com que fosse necessário que a ciência fosse reconhecida como uma ciência. Então é um momento em que a antropologia ela se distancia da história como uma disciplina. Então ela sai da história e se transforma numa disciplina. Só que nesse percurso de se transformar numa disciplina, muitas interrogações surgem. Porque você fica assim, mas não dava para fazer o que vocês fazem dentro da história? Quer dizer, não dava para utilizar um método etnográfico dentro da história e ser um historiador? E aí você tem um monte de interrogação na ciência. E aí os antropólogos... Não, é mais ou menos recente, né? Malinowski talvez tenha sido precursor do método, né? E os argonautas do Pacífico. E aí os antropólogos, eles começaram a procurar produzir um referencial metodológico e uma literatura que fosse na interface das ciências sociais e ciência social aplicada à antropologia para encontrar uma validação de utilização e recorrência de utilização do método. E eles encontraram essa forma nas interrogações. E como que o Ingold fez? Vamos descobrir para que serve a antropologia, já que tantas pessoas estão perguntando. É por isso que tinha ali para que serve a antropologia. Se eu tivesse, com todo respeito à sua pergunta, tal, sua colocação e tal, né? Mas se depois de 8 anos na universidade eu olhasse para mim e me perguntasse assim, meu irmão, o que eu tô fazendo aqui? Eu não estaria lá, né? Eu estaria em outro lugar, né? Porque se há essa interrogação depois de tanto tempo, é porque talvez não seja mais o lugar que seja convidativo a mim e que sane questões da minha existência, dos meus planos, dos meus projetos futuros, né? Então você viu ali para que serve a antropologia, não era outra coisa, mas sim uma obra do Tiny Gold, que tem o nome para que serve a antropologia. Mas tudo bem, ninguém é obrigado a saber disso, né? Então o título de honoris causa, o doutor honoris causa, ele permite a pessoa a lecionar. Mas vamos ver se o do Lula permite, porque tem exceções, né? Lula. Não, é foda porque talvez a gente não encontre isso. Vamos ver. Em outubro de 2011, Lula recebeu o título de doutor honoris causa da prestigiada Fundação Sciences Po da França. Foi o primeiro latino-americano a receber esse título. Sciences Po foi fundada em 1871 e apenas 16 personalidades no mundo. Rapaz, é importante, né? Em 2020, Lula recebeu o título de cidadão honoris causa de Paris, entregue pela prefeita da capital francesa. Tarará. Então, o título eu acho que o do Lula é mais um título de reconhecimento, né? Não é tanto um título de uma pessoa que vai dar aula, tal, né? É mais um título de reconhecimento mesmo. Antropologia é algo que só atualmente, com 39 anos, o cara reconheceu a importância. A história só comecei a dar valor quando eu já tinha 35. Minha educação foi muito focada em vestibular. Eu veria hora de aula do Lula sem piscar. Não é simbólico. Ele tem doutorado, que são os mesmos doutorados que o Paulo Freire.
É simbólico, gente. É um doutorado que não é simbólico, mas é de reconhecimento, né? Não é pra outra coisa, né? Ele tem. É, Então, currículo é uma fraude. O Paulo Freire não estudou. Não, ele estudou, só que ele tem doutorado. Mas eu queria entender. É por isso que a gente não tem um Nobel, cara. Tá ligado? E a gente nunca vai ter um Nobel. Nunca vai ter. Assim, a gente nunca vai conseguir ter um Nobel. Porque bicho, a gente tem uma personalidade que transformou a educação em muitos aspectos e que precisaria ser reconhecido isso. Tudo bem você não concordar com o Paulo Freire político. Mas, cara, a perspectiva freiriana, ela reconfigurou a necessidade, reconfigurou a educação. Assim, ela provoca o indivíduo a pensar um novo modelo para se educar pessoas, para se coletivizar o saber. E isso, sendo de direita, sendo de esquerda, sendo de baixo, sendo de lado, sendo de todo, teria que ser reconhecido isso. Porque é reconhecido, mas aqui não é reconhecido. Então a gente nunca vai conseguir, nunca que a gente vai conseguir ganhar um Nobel, cara. Nunca. Porque a gente vai sempre destruir os nossos maiores símbolos. Sempre. E porque a gente não tem muito dimensão do que é um símbolo. Um símbolo, ele pode ser constituído por uma contradição. Com certeza. Se você perguntar para um argentino assim, mano, deixa eu perguntar uma parada pra ti. Maradona é problemático. Todos eles vão dizer, completamente problemático. O Maradona era um fudido no futebol. Todos eles vão dizer, era um fudido no futebol. E é por isso que ele é nosso ídolo. Todos. Todos vão dizer isso. Porque reconhecem a importância e reconhecem o lugar contraditório que o símbolo permite ter. Tá ligado? E a gente não reconhece, pô. Aí a gente nunca vai ganhar um Oscar. Nunca vai ganhar um Oscar, não. Um Oscar a gente vai ganhar agora, se Deus quiser. Mas a gente nunca vai ganhar um Nobel, pô. Nunca. Tá ligado? Nunca. É foda isso, bicho. Os cara lutam contra... Porra, os caras jogam contra o próprio time, pô. Honoris causa. Que isso é feito, igual, por exemplo... É um doutorado que você não defende, ele cara, não defende a tese? Como que é esse doutorado? O que é o doutorado honoris causa? Em tese, o que deveria ser, que não aconteceu no caso do Lula e nem do Paulo Freire, tá? Isso acontece no jornalismo. Não aconteceu? Mas como é que você sabe que não aconteceu? Porra, a universidade que deu o título honoris causa pro Lula só deu pra 16 pessoas. A universidade é de 1827. Gente, é uma coisa séria. Não é? Se uma universidade é de 1827 e até 2020 ela deu um título de doutor honoris causa para 16 pessoas, é porque não é brincadeira, né? Porque se fosse brincadeira, todo mundo tinha um, né? Eles vendiam na esquina. Mas não é, né? Mas enfim. Aqui a gente sabe que isso aqui tipo assim, é porque não gosta da figura, né? Não gosta da figura, vai desqualificar todos os feitos que a figura tem, né? Basicamente é isso, né? Você cria um monte de prêmios para validar pessoas do seu viés político. Então você pega um cara como o Emílio Zurita, tá? Que é o maior comunicador de rádio que se tem no Brasil hoje. Acho que isso é até meio quase que incontestável, tá? O maior, né? No mínimo um dos maiores comunicadores de rádio. O Emílio Zurita. Emílio, da Jovem Pan. Quem que é esse? Tá de sacanagem comigo. Aí você vê... Quando você vê ele ganhando prêmio de rádio, aí você vê um monte de jornalistinha que não é nada. Não, ele ganha prêmio, né, gente? Claro que ele ganha prêmio de rádio, óbvio, né? Mas o cara tem um monte de prêmios. Por quê? Porque ele é da turminha. Ele tem... Não, mas aí, mano, um doutorado, ele passa por uma comissão, né? Um doutorado honoris causa passa por uma comissão. Porque a gente tava falando sobre os professores titulares, os maiores professores, tal, né? Que são aqueles professorzão, assim, que a universidade trata de uma forma diferente, que tem uma titulação diferente interna, né? Então passa por uma comissão, não é dado desse jeito, né? Assim, e é foda, porra. Você imagina que, eu não sei nem quanto tempo é, mas de 1827 até 2020 é muito tempo, gente. E nesse período todo de tempo a universidade deu esse título para 16 pessoas, e uma delas foi o Lula, e são pouquíssimas pessoas. Então, assim, é uma coisa séria, né? É um título sério. Tem viés.
Isso, infelizmente, acontece na educação. Então, o cara que fala o que eu quero, ele ganha títulos. O que seria o doutor? O que é um doutorado, tá? O doutorado, você vai expandir o limite do conhecimento. Então, o conhecimento vai até aqui, eu vou pegar na borda do conhecimento e... Depende muito. Vou ampliar, eu vou estudar além daquilo, é obrigatório, que não é obrigatório no mestrado, é obrigatório no doutorado eu trazer uma contribuição nova para a ciência. Gente, ele tá colocando tudo no mesmo saco e ele tá... Há doutorados e doutorados, né? Por que há doutorados e doutorados? Porque há áreas e áreas do conhecimento. Você tem ciências da saúde, você tem ciências matemáticas, você tem linguagens, você tem ciências sociais. Então, há muitas ciências, há muitas formas de ciência. Por que há tantas formas de ciência assim? Porque há muitos aspectos possíveis para o reconhecimento de um mesmo fenômeno ou de um fenômeno. Você não vai pegar uma ciência social para compreender um fenômeno biológico. Você não vai pegar uma ciência biológica para compreender um fenômeno social. Você não vai... E já fizeram isso em algum momento, deu muita merda, né? Você não vai pegar uma ciência matemática para compreender um fenômeno. Vocês estão entendendo? Você pode pegar método para compreender um fenômeno. Mas essas ciências não. Porque elas vão encontrar limitações para acessar determinados fenômenos. Então, há formas e formas. Há métodos e métodos. Um doutorado em uma ciência social não vai ser a mesma coisa que numa ciência matemática. Que não vai ser a mesma coisa em uma ciência das linguagens. Não vão ser a mesma coisa. Eu estava conversando, por exemplo, com um mestre em matemática, e um mestrado em matemática, no mestrado em antropologia, você tem que escrever muito, né? Você tem que ter uma metodologia, você tem que ter uma forma de pesquisa, você tem que referenciar, você tem que escrever. E ele estava me falando assim, não, eu criei uma pergunta, eu recebi uma pergunta, e eu tive que responder essa pergunta da melhor forma possível. Qual que era a pergunta? Um cálculo. Aí eu olhei para ele e falei assim, só o que você tem que fazer é um cálculo? Caralho, mó limpeza. Aí, claro que não é mó limpeza, né, gente? Óbvio que não é mó limpeza, né? Porque se é só imagina só que em 2 anos você tem que responder um cálculo, é porque é o cálculo, né? Então não é mó limpeza. Só que vamos fazer assim, vamos tirar esse cara lá da área dele, da matemática, e vamos colocar ele nas ciências sociais. E tirar eu das ciências sociais e colocar na matemática. Eu não vou conseguir andar. E ele não vai conseguir andar. Entendeu? Então não vamos misturar as coisas. Que não precisa. Primeiro, esse método comparativo ele é completamente retrógrado. E depois, não há a necessidade de dizer, de misturar as coisas. E ele está misturando tudo. Está misturando tudo, assim. Há áreas e áreas do conhecimento, gente. Há áreas e áreas do conhecimento, né? E essas áreas do conhecimento, elas são muito particulares à sua necessidade de considerar os aspectos possíveis para reconhecer um fenômeno. Tá? Pelo menos ciências exatas, né? Humano, o cara fala... Pelo menos ciências exatas, né? Cara, já vi doutorado que o cara fez diário de ele transando com homem transando com homem em banheiro público, e ele fez doutorado. O cara é doutor em dar a bunda. Isso existe. É a desqualificação do método científico, né? Olha só, é o que a gente estava falando lá no começo, né? Qual que é a diferença das ciências paradigmáticas para as ciências não paradigmáticas? As ciências paradigmáticas há uma implicação necessária que é o resultado. E as ciências não paradigmáticas são ciências sociais, linguagens, quer dizer, direito, economia, que o direito, algumas academias, elas transformaram a economia numa ciência matemática, bem menos do que uma ciência social aplicada, que na verdade é uma ciência social aplicada. Qual que é a diferença de uma ciência paradigmática para uma ciência não paradigmática? Uma ciência não paradigmática, que seriam as ciências sociais, linguagens, entre outros modelos, elas estão bem mais preocupadas pela forma como os fenômenos sociais, o fenômeno investigado, acontece. Algumas outras ciências estão mais preocupadas no resultado, que seria o próprio fenômeno. Então, enquanto essas ciências aqui, elas estão preocupadas com a forma, e é por essa razão que elas vão recorrer a um método e encontrar validação nele, bem mais do que no acontecimento do fenômeno, essas outras aqui vão dar mais atenção ao fenômeno em si mesmo. Então, aqui está preocupado com o método, aqui está preocupado com o método e com o resultado. Aqui também está preocupado com o resultado, mas bem mais com o método do que com o resultado, porque o resultado é o fenômeno acontecendo. E essa é uma discussão
que não sou eu que estou criando aqui, tá? Dentro das ciências sociais você tem essa discussão também. Por que a gente é menos preocupado com o resultado e a gente é mais preocupado com o método? Por que a gente não transforma a ciência social numa coisa bem mais matematizada? Por que a metodologia é sempre recorrente? Por que a gente vai ver, você lê uma dissertação de mestrado, você tem 100 páginas, você tem 20 páginas de metodologia? Por que isso? Porque é um modelo de se fazer ciência que é diferente de um modelo de ciência paradigmática. Ele está dizendo aqui que só a ciência dele é válida porque se preocupa em entregar um resultado e não um método. Isso não é uma discussão nova, mas é uma discussão equivocada. A gente não precisa misturar as coisas, de forma alguma. A gente não precisa misturar as coisas. A ciência paradigmática pode ficar lá no lugar dela e a ciência social pode ficar no lugar dela. Eu tenho as minhas restrições ao modelo, a forma como as ciências sociais são. As ciências sociais são a utilização das ciências sociais no Brasil. Eu tenho minhas restrições. Porque a gente não usa as ciências sociais como a gente deveria no nosso país. Eu acho isso. Mas por que a gente não usa como a gente deveria? Porque tem figuras como essa que dizem que ciência social não serve de nada. Que ciência social não tem validade. Então, como a gente tem um forte discurso, primeiro a gente tem um forte discurso da descrença na ciência. Então, o que é científico talvez não tenha tanta crença quanto o que não é científico. E quando se trata de ciências sociais, há ainda menos crença do que nos outros modelos de ciência, né? Então ele está misturando aqui coisa com coisa, né? Existe, tá? Isso existe no Brasil. Tá? Mas em exatas o negócio, via de regra, é sério. Isso existe. Em exatas o negócio, via de regra, é sério. Eu não queria falar isso aqui, mas eu não vou falar isso aqui não, porque tem muita gente das ciências exatas que vão se ofender, então eu não vou falar. Mas isso aqui é um absurdo, né? No Brasil, tá? Em exatas, via de regra, é sério. Então eu tenho um doutorado, é eu expandir o limite do conhecimento. Então eu vou ter que fazer um monte de aulas, eu vou fazer o meu estudo e tal, aí eu vou escrever a minha tese, apresentar numa banca, se for aprovado, eu ganho o título de doutor. O que é o doutor honoris causa? Às vezes tem um cara que não teve oportunidade de estudar, tal, numa academia, tal, não sei o quê, mas é um cara que trabalha, por exemplo, na indústria, e ele é muito reconhecido pelo conhecimento que ele tem. Não precisa só trabalhar na indústria, né? Mas eu acho que o exemplo dele, eu acho que consegue resumir bem as pretensões dele, né? Na fala, né? O que ele acha que é válido, o que ele acha que não é válido, né? Aprendeu muito praticamente. Então a academia reconhece o conhecimento desse cara e, dado o conhecimento reconhecido, ele depende do lugar, ele passa por uma banca e tal, não sei o quê, e aí ele não passa por todo o processo de assistir às aulas, de escrever a dissertação. Mas pelo conhecimento que ele adquiriu durante 30 anos de indústria, ele ganha um doutorado honoris causa. Certo. Tá? Mas isso era o doutorado honoris causa. É tipo uma faculdade da vida. Mas não é da vida, né? Mas e tem uma dificuldade aqui. Tem como se fosse regra, mas não é regra. Cara, então no mestrado acho que tem que ser mais de 100, né? Mestrado, né? Tem que ser mais de 100 no mestrado, tenho quase certeza, né? Há um problema aqui, que é um problema de que a academia não reconhece a experiência, e aí, assim, é um problema muito particular às academias, né? A experiência, e a gente tem as academias no Brasil, né? Mas não só no Brasil, acho que no resto do mundo inteiro. Então a experiência é uma coisa quase que desprezível para a academia. Mas eu tenho muita experiência nisso aqui, tenho um saber acumulado enorme, uma experiência enorme, mas eu não tenho titulações que reconheçam esse saber. Então eu nunca fiz um mestrado, eu nunca fiz um bacharelado, nunca fiz uma licenciatura. Eu sou um mestre da cultura, por exemplo, já formei inúmeras pessoas dentro de, não sei, vamos pensar aqui aquelas escolas de Maracatu, por exemplo. Você tem mestres do saber e da cultura que estão ali há 40 anos formando jovens. E esses mestres, eles têm uma implicação enorme na vida desses jovens, porque por causa daquela organização, eles conseguem formar essas pessoas. Só que para a academia, isso não é válido.
Porque o cara não tem titulação nenhuma. Ele não tem bacharelado, ele não tem licenciatura, ele não tem nada disso. Então se toda essa experiência não é válida. Então, a academia não quer saber disso. Entendeu? Se você pegar toda essa experiência, documentar, colocar no nosso formato, que é o formato que a gente já conhece, aí a gente vai te dar uma titulação de mestre, de doutor, tarará, tarará, do que quer que for. Então esses títulos, eles são para expandir o reconhecimento que já deveria ser reconhecido antes de ser expandido ou chancelado por uma instituição. Que aí é quando surgem esses títulos, né? Então, eu acho que essa titulação é importantíssima, porque ela reconhece o que a nossa tradição filosófica, a nossa tradição metodológica, epistemológica ocidental tenta negar o tempo inteiro, que é a experiência e o saber. Mas ainda assim, você vai encontrar figuras como essa, que, dada a importância desse reconhecimento, dada a importância da titulação, dizem que esse conhecimento só é válido se for segundo o nosso método. Que é tipo assim, nas ciências paradigmáticas, matemáticas, tarará, aí é sério. Nessas aí, não é sério. E há outras ciências, por exemplo, que dizem assim, isso aí não é sério. E a minha ciência é séria. E a gente poderia só dizer, a sua é séria, essa aqui é séria, essa aqui é séria, essa aqui é séria. A gente vai encontrar alguns que não são sérias, pessoas que não são sérias, mas isso não quer dizer que esse modelo não seja válido, essa metodologia não possa ser reconhecida, tarará, né?